dentária e compatibilidade entre antímeros, foi possível identificar a presença de pelo menos um indivíduo com 2 anos e meio, na época da idade da morte, representado por 4 dentes, o FDI 21, 11, 26 e um dos caninos superiores não lateralizado. Um segundo indivíduo, representado por outros 4 dentes, FDI 16, 26, 36 e 46, teria cerca de 3 anos e meio na altura do óbito. O indivíduo de número 3, que teria cerca de 4 anos na idade da morte, é representado por 4 dentes, FDI 11, 21, 36 e 46. E, por fim, um conjunto de 9 dentes com uma alteração compatível com o óbito de 5 a 5 anos e meio de idade, representa um número mínimo de 3 indivíduos por repetição de 3 caninos superiores esquerdos. Por conta do estágio da maturação dentária dos indivíduos, quase todos os dentes recuperados, à exceção de um premolar, o FDI 35, e um molar descido, o FDI 65, estavam retidos em cripta alveolar, à altura do óbito dos indivíduos. Devido à reduzida dimensão da amostra e o estrado extremamente imaturo da maioria dos dentes, a análise da sua morfologia discreta é extremamente limitada, não havendo a possibilidade de efetuar uma análise estatística viável de afinidade biológica dos indivíduos nelas contidos. Em termos de patologia, a alta fragmentação da amostra limitou drasticamente a análise do material. Contudo, foi possível observar lesões circulares e aumento da porosidade na superfície óssea em 3 fragmentos de osso chato, possivelmente um coxal, e em fragmentos de crânio. Essas lesões podem corresponder a evidências de um processo infeccioso não específico que tenha cometido o indivíduo ou indivíduos em vida. Devido à alta taxonomização do material, não é possível executar um diagnóstico diferencial dessas alterações. Contudo, exames de imagiologia, raio-x e tomografia podem ajudar a confirmar ou refutar essas hipóteses do procedimento patológico. Feitas as radiografias, os fragmentos que apresentam evidências patológicas, esse exame pode confirmar ou descartar a natureza das lesões, na medida em que se espera que haja um processo de remodelação óssea com reação expectável do organismo vivo ao combater a enfermidade. Embora os dados histobiográficos disponíveis para os indivíduos que compõem essa amostra sejam limitados, podemos destacar a provável evidência da patologia infecciosa em um dos adultos do conjunto. A ocorrência de restos esqueletais de um número mínimo de indivíduos, de 8 indivíduos em uma única urna de pequenas dimensões, caracteriza uma inumação múltipla e secundária. O estado de conservação dos ossos não permite diferenciar o tipo de descarne durante a fase primária de inumação. Assim, não podemos afirmar se estes indivíduos sofreram descarne ativo ou passivo. Em algum momento, quer na fase do descarne ou na fase da limpeza dos ossos após a inumação primária, há evidência de que os ossos estiveram provavelmente expostos à meteorização. Ainda na fase intermediária entre o enterramento primário e secundário, pelo menos 5 fragmentos ósseos pertencentes a um ou mais indivíduos adultos passaram por um tipo de manipulação pós-morte específica. As diáfises dos ossos longos, após a fragmentação, foram perfuradas por fricção de dentro da cavidade medular para o exterior. Esta perfuração deve ter ocorrido quando os ossos ainda guardavam parte do seu conteúdo orgânico, o que conferiu plasticidade o suficiente para o material para ser perfurado sem fragmentar a região perfurada. Não há evidência de qualquer modificação ao rebordo atual dos fragmentos, o que torna difícil afirmar se esses fragmentos fariam parte de um objeto manufaturado em osso humano. Todas as perfurações ocorreram sobre ossos longos e sempre do interior para o exterior do osso. O último evento identificado do ritual funerário parece ter sido a deposição dos ossos na urna e a inumação dessa. Contudo, não podemos afirmar que estes 2 passos ocorreram imediatamente em sequência. Parece não ter havido critério etário excludente na seleção dos ossos para compor o conteúdo da urna, estando presente ossos provenientes tanto de indivíduos adultos quanto não adultos. Devido ao grau de taxonomia do material, não é possível saber se havia algum critério excludente em termos de sexo. Contudo, análises genéticas podem potencialmente vir a esclarecer essas questões no futuro. Igualmente, não parece ter havido critério para a seleção de tipos de peças ósseas. Foram identificados elementos do esqueleto craniano, pós-craniano e, nesta última categoria, peças pertencentes tanto aos membros quanto ao dorso. A maioria dos dentes recuperados pertencem a indivíduos não adultos e provavelmente estariam dentro do osso alveolar à altura da deposição final. Após a degradação da estrutura óssea imatura que os retinha, esses permaneceram em proximidade conforme atestado pelos registros da escavação e a localização espacial dos dentes antímeros e antagônicos, provavelmente pertencentes a um mesmo indivíduo dentro da urna. A baixa frequência de dentes erupcionados nessa amostra, só o número, sugere que os fragmentos de mandíbulas e maxilares passaram pela inumação secundária após a perda desses dentes. Isso pode ser resultado pela perda pós-mortem durante o processo de exumação do enterramento primário, provável limpeza e reacondicionamento dos ossos para a inumação final. Os ossos humanos do sítio Jauari estão acondicionados em bases moldadas sobre polietileno de alta densidade. Estas, por suas vezes, são armazenadas em bandejas plásticas cobertas por tecido não tecido. Estas, por fim, acondicionadas em uma caixa de isopor. As medidas de acondicionamento são adequadas para o tipo de material em questão. Estes materiais se encontram armazenados na reserva técnica
da Universidade Federal do Amazonas, atualmente em fase de instalação de mobiliário, e todas as precauções vêm sendo tomadas para o controle de umidade e temperatura do espaço.